Eu fiz um post semana passada falando sobre educação financeira, quanto é importante a gente ensinar o nosso filho a lidar com o dinheiro já desde pequenininho, né? E eu prometi que ia fazer uns stories explicando melhor isso e não consegui, então decidi trazer o assunto para live. Depois eu solto nos stories avisando que tem live sobre isso. Vamos lá, educação financeira na infância. O que é? Primeiro, a gente tem que entender que desde muito pequenininho a criança ela já demonstra interesse por empreender. O que é um interesse em empreender? A criança ela quer muito o tempo todo, não é? Eu quero. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, que o querer é tão aguçado na criança. E a gente, enquanto pai, vai lá e poda o querer dessa criança. Só que o querer dessa criança, gente, é o combustível para que ela queira depois no futuro empreender. O querer é o combustível do empreendedor. Por quê? Quais são as características que o empreendedor tem que ter? Ele tem que ser ousado, cheio de iniciativa, de criatividade, de atitude, de querer estar no comando das coisas, né? Isso são algumas das características de empreendedores hoje, adultos. E a criança, ela tem tudo isso. A criança, ela tem iniciativa, às vezes ela é ousada, às vezes ela luta pelo que ela quer, é birrenta, faz birra pelo que ela quer. Ela quer muito as coisas, quer tudo na hora dela. E a gente vai lá e diz pra ela que isso é errado, que querer é errado. A criança não tem que querer nada. Você não tem que querer nada aqui. A gente não fala assim? Ou a gente escuta pessoas dizendo assim? E aí a gente diz pra essa criança que tem um instinto nato pelo querer, que querer é algo ruim. E aí, quando ela cresce, ela pode desenvolver a crença de que querer é algo que faz ela sofrer. Então, ela deixa de querer as coisas. Eu deixo de ser empreendedor. Passo a ser funcionário de alguém a vida inteira. E muitas vezes trabalhando em algo que nem me agrada tanto assim, certo? Porque fui podado na infância. A gente aprende pela repetição. Existem duas formas de aprendizado. Pelo que eu vejo, ouço e sinto repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional, e pelo que eu comunico, vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai acabar acontecendo. O que eu comunicar vai ser com base naquilo que eu vi, ouvi e senti repetidas vezes, certo? Então, a criança, ela aprende dessa forma. Então, se você ficar falando para ela repetidas vezes, não tem que querer nada, quem manda aqui sou eu, você não manda em nada. Eu tô querendo dizer repetidas vezes para a criança que ela não tem que querer. E aí, quando ela cresce, ela vai deixar de querer. Ela pode deixar de querer. Ou ela pode inconscientemente achar que toda vez que ela quis alguma coisa, ela foi punida, boicotada, humilhada. E aí eu paro de ter autoconfiança, paro de ter ousadia, paro de ter atitude e não quero mais querer. Entende? Como é complicado isso, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com o que a gente fala para as nossas crianças, porque elas estão ouvindo, absorvendo tudo o tempo todo. E pela repetição, elas podem acreditar realmente nisso e deixar de ir atrás daquilo que elas querem, principalmente se for um desejo nato, tá? Crianças de perfil mais forte, mais dominante, mais ousado, crianças que brigam com a gente, que nos enfrentam, elas têm esse querer nato delas. Faz parte delas, certo? Se você podar uma criança assim, porque enquanto ela é pequena, realmente é difícil você lidar com um temperamento desse, e por a gente não conhecer ferramentas, a gente acaba podando, punindo essa criança, dependendo da forma como você fizer isso, você pode esmagar um grande potencial aí do seu filho, tá? Então, esse é um tópico, um ponto que a gente tem que trabalhar em questão do empreendedorismo da criança, educação financeira. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, como trabalhar o dinheiro com a criança. Gente, a gente tem costume, tá? É tradicional nosso, a gente ouviu isso, muitos de nós ouvimos isso e a gente reproduz isso, de crescer falando assim pra criança. Não tem dinheiro, não tem dinheiro agora, né? Ou você pensa que dinheiro dá em árvore? Você pensa que é fácil ganhar dinheiro? Gente, a criança não aprende por repetição. Se a gente ficar falando pra ela que dinheiro não dá em árvore, que você pensa que é fácil ganhar dinheiro, o que a criança vai interiorizar? Uma vez que a criança é ótima observadora e fraca intérprete. Ela pode, e nós também tivemos isso, então eu tô dizendo tudo pro ponto de vista da criança, mas tenta refletir um pouquinho em você hoje, como você lida com o dinheiro hoje, certo? Ela pode interiorizar que ganhar dinheiro é algo ruim,
que ganhar dinheiro é difícil, que trabalhar é algo chato, é difícil. E aí quando eu cresço, eu tenho preguiça, eu não quero, eu não vou querer lutar, eu não vou querer trabalhar, porque trabalhar é ruim, trabalhar é um karma, que trabalhar é algo que eu preciso fazer, mas que eu não gosto de fazer, pelo que ela ouviu a vida inteira os pais falando, olha, eu trabalho, eu dou duro e é assim que você trata. Eu fico me esforçando e é assim que você faz. Você pensa que dinheiro dá em árvore, você pensa que é fácil fazer isso, você pensa que é fácil dar o que você dá, dar o que você tem, você pensa que é fácil comprar tudo que eu compro. Então eu estou repetindo para a criança várias vezes que dinheiro é algo ruim. Quantos de nós temos dificuldade em lidar com dinheiro hoje? Quantos de nós achamos que trabalhar é difícil? Quantos de nós trabalhamos em algo que a gente não ama fazer? Mas a gente trabalha porque precisa. E por que a gente não trabalha naquilo que a gente ama? A gente nem sabe o que a gente ama. Quantas vezes nós ouvimos nossos pais falando na nossa cabeça que dinheiro não dá em árvore, que trabalhar é difícil, que as coisas não são fáceis, que pensa que é fácil, que tem que batalhar muito para conseguir. Gente, nós temos que criar uma mentalidade nos nossos filhos, certo? De que dinheiro é algo bom. E que trabalhar não é difícil. Trabalhar é prazeroso. Certo? A gente tem que criar isso na criança. Ai, a mamãe vai trabalhar. Porque a gente fala assim às vezes. Ai, filho, amanhã eu tenho que trabalhar, filho. Né? Ó, trabalhar, ó. Ah, tem que trabalhar. Já é triste, entendeu? Não, eu tenho que falar assim pro meu filho. Amanhã a mamãe vai trabalhar. Amanhã a mamãe vai ajudar pessoas. Amanhã a mamãe vai mudar um pouquinho a história. Amanhã a mamãe vai ser útil na vida de alguém. Isso é trabalhar. E aí nossa criança vai querer isso para ela também, quando ela crescer. Nossa, eu também quero experimentar isso, também quero viver isso, também quero ser assim um pouco, se isso é bom, também quero. Ela pode crescer com essa ânsia, esse prazer pelo trabalho, né? E aprendendo a lidar com o dinheiro aos poucos. Conforme ela for crescendo, você vai ensinando isso para ela, tá? Tá fazendo sentido, gente? Depois me digam se tá fazendo sentido aí, certo? Vocês estão bem quietinhas hoje. Então eu preciso mudar isso. Tem um vídeo até do Piangers, eu vou ver se eu acho ele na internet, eu solto nos stories hoje. Mas tem um vídeo até do Piangers muito legal, que ele fala sobre isso, né? Como ele fala para os filhos dele que ele vai trabalhar. E como ele diz isso de um jeito muito diferente, que faz com que as crianças admirem o pai, gostem do trabalho do pai, queiram até, quem sabe um dia fazer a mesma coisa que o pai, ou fazer algo que realmente dê esse prazer que o pai sente quando vai trabalhar. Aqui em casa, a gente costuma não dizer pro Pedro assim, o Davi ainda é pequeno, mas não dizer pro Pedro assim, filho, não tem dinheiro. A gente fala assim pra ele, filho, pra isso a gente não tem dinheiro hoje, certo? Por quê? Quando eu digo pro meu filho assim, filho, não tem dinheiro, não pensa que é fácil, não dá pra comprar isso. A criança pode entender assim, meus pais nunca têm dinheiro, afinal as crianças querem muito, principalmente as dos perfis mais exigentes, né, mais dominantes. Eles querem tudo o tempo todo. Se eu ficar, não tem dinheiro, falo, nossa, meu pai nunca tem dinheiro, que é isso? Eu cresço com essa sensação de que dinheiro, minha mãe nunca tinha dinheiro, eu sempre escutava minha mãe falar que não tinha dinheiro, meu pai dizer que não tinha dinheiro. Então mudem a fala e digam, eu não tenho dinheiro para isso hoje. Existem outras coisas mais importantes que a gente precisa gastar o dinheiro. Isso hoje não dá para comprar. É diferente, a criança começa a ter uma noção de valor das coisas. Para isso minha mãe não tem dinheiro, mas para isso tem, porque tem coisas que são prioridades, tem coisas que são mais importantes, tem coisas que podem ficar para depois. E a criança vai formando essa trilha neural, entendeu? De entendimento sobre o dinheiro. Outro tópico que é importante, a partir da criança começar, de quando a criança começar a querer as coisas em questão de valores, mãe, eu quero comprar isso, mãe, compra isso pra mim, mãe, quero isso. Ela já tá tendo uma noção de que as coisas não é só pegar e levar, mas que eu preciso investir algo nisso para ter. Quando ela começar a manifestar isso, que algumas manifestam com 4 anos, outras manifestam um pouquinho mais cedo, mas normalmente a partir dos 4, 3 anos e 8 meses, 3 anos e 10 meses, aí é a hora de vocês ensinarem sobre finanças. Então, assim, mesada é importante, é legal a gente fazer mesada para criança, é legal a gente incentivar ela a conquistar o próprio dinheiro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa tiveram duas ocasiões, tá? Primeira ocasião, a gente foi pro shopping e, como toda criança, meus filhos gostam das lojas de brinquedo. E tava tendo aquele filme da Capitã Marvel. E tinha um brinquedo da Capitã Marvel lá. E o Pedro queria aquele brinquedo. E eu falei, filho, nós não temos dinheiro para isso, certo?
Aí ele falou assim, mas eu quero, mãe, eu quero muito, tô com muita vontade de ter esse brinquedo. Eu falei, eu entendo a sua vontade. Dentro de uma loja dessa, até eu que não sou criança tenho vontade de ter tantas coisas daqui. Mas hoje nós não temos dinheiro para isso. A gente tem outras contas para pagar, né? Quem sabe mais para frente. E ele ficou chateado. E nós saímos da loja e ele ficou bravo e começou a fazer cara de querer chorar, já o olho lacrimejou e ele ficou emburrado, né? Ficou chateado. E cruzou os bracinhos assim, falou, eu tô triste, eu quero muito e você não quer me dar. E começou a reclamar. Aí a gente caminhando no shopping, eu abaixei da altura dele. Eu até contei isso já nos stories, mas faz tempo, então por isso que eu tô retomando com vocês, pra quem não viu. Mas tá salvo nos destaques. Eu abaixei da altura dele e falei assim, olha aqui pra mim. Você acha que fazendo isso que você tá fazendo, né, cruzando os braços, fechando a cara, brigando comigo, vai me fazer voltar pra loja e comprar o brinquedo pra você? Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, né? Fez assim. Eu falei, não vai, né? Porque você sabe que as coisas entre a gente não funcionam dessa forma. Ficar chateado vai resolver o seu problema? Se você escolher ficar bravo, ficar triste, ficar chateado hoje, a noite inteira, amanhã o dia inteiro, vai aparecer o brinquedo dentro de casa? Algo do tipo, tá? Eu não lembro muito bem a frase que eu usei, mas eu lembro que eu usei algo do tipo. Ele falou, não. Eu falei, então, filho, o que você poderia fazer a fim de conquistar isso? A fim de você conseguir comprar o seu brinquedo? Então, ele falou assim, mãe, eu não sei o que eu poderia fazer, eu não trabalho, como é que eu vou ter dinheiro? Eu falei assim, sim, você não trabalha, como é que você vai ter dinheiro? Mas você entende que você pode conseguir dinheiro de alguma forma? Ele falou assim, como? Aí eu falei pra ele, e aquele monte de brinquedo que você tem em casa, que você não brinca mais? E se você separasse esses brinquedos e eu te ajudasse a vender? Com o dinheiro que você arrecadasse, você compraria o seu brinquedo que você tanto quer. Não seria uma solução muito mais inteligente do que chorar? Aí ele ficou olhando, quando ele tá pensando, ele faz assim, sabe? Ele olha pra cima. Dele, sim. Eu falei, então pensa nisso, depois você me conta. Agora vamos comer, a gente ia comer no shopping. E aí ele ficou pensando e não falou nada, mas a cara de emburrado já sumiu na hora. E a gente comeu tudo. Conclusão, no dia seguinte, a bolsa dele para ir para a escola, ele não falou nada para mim. A bolsa dele para ir para a escola estava bem pesada. E eu falei, filho, por que você colocou na sua mochila que está muito pesada? Aí ele começou a fazer uma carinha de risada. Aí eu abri e estava cheia de brinquedos. E eu falei, por que tá cheia de brinquedos sua bolsa? Dele, mãe, eu vou levar para a escola. Falei, por quê? Dele, porque eu vou vender para os meus amigos, né? Ah lá, a gente lembra que eu compartilhei isso nos stories. Daí eu dei risada e falei, filho, não é assim, crianças não levam dinheiro para a escola. Mas mãe, eu vou levar, eu vendo para os pais deles na hora da saída. Eu falei, não é assim. Mas entenda, eu valorizei, porque imagina a ideia dele de empreendedor, gente. Ele queria ir, ele queria vender, ele pensou no negócio, ele queria dar um jeito, ele ia vender. Eu falei, filho, parabéns pela sua iniciativa, né? Muito legal a gente pensar e agir. Tá certo, mas deixa eu te contar uma coisa. A gente não consegue vender as coisas assim. E escola não é lugar de vender brinquedo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente separa, você separou esses aqui. À noite a gente separa mais alguns que você queira vender. A mamãe vai jogar na internet. Tem um site de vendas de brinquedos usados. E aí eu vou ajudar você a vender isso. O dinheiro que for recebendo eu vou guardando, depois eu te repasso. E ele achou o máximo. Então, à noite ele chegou da escola, a gente tirou foto. Eu mostrei pra ele aquele Enjoei que tem aqui em Londrina. Tem um outro site de Mamãe Não Uso Mais, um grupo no WhatsApp. E eu soltei todas essas fotos desses brinquedos. E a gente vendeu super baratinho. Vendeu a R$10, R$15. E vendeu muito rápido. Em um dia eu tinha vendido tudo. E somando tudo, deu o valor que ele queria pra comprar o brinquedo. E aí eu peguei o dinheiro que eu recebi e dei na mão dele. Fui contando pra ele, ó, mais um vendido. E ele ia comemorando com cada venda. E ele ia aprendendo matemática, porque eu falei pra ele, ó, vendeu 10, agora vendeu mais R$5, agora vendeu... E fui colocando, e ele foi somando, ele somava no dedinho. Olha só a construção e o quanto de coisas que ele aprendeu a partir de uma ferramenta criativa, certo? E ele ficou feliz, ele comemorava com cada venda que fazia. No final, ele juntou o dinheiro que ele precisava para comprar o que ele queria. E o que ele percebeu com isso? Ele falou, nossa mãe, eu tive que vender tanta coisa para comprar um brinquedo. Eu falei, para você ver. E ele juntou lá, se não me engano, R$100. E aí eu levei ele até a loja de brinquedo. E ele começou a olhar
os brinquedos. E ele viu tanto que foi difícil para ele juntar aquele dinheiro. Ele falou, nossa mãe, isso aqui custa R$100 desse tamanho. Eu falei, desse tamanho. Falei, olha o tanto de coisas que você teve que vender. E se você quiser comprar isso, você vai levar para casa só esse brinquedo desse tamanho por R$100. Ele, não vale a pena, vou escolher outra coisa. Ou seja, ele acabou não levando o brinquedo que ele queria inicialmente, porque ele achou que o dinheiro que ele demorou para conseguir não valeria a pena gastar com aquele brinquedo. Olha só. E ele não tinha nem 6 anos ainda, ele tinha 5 anos. Olha a reflexão que ele fez. Ele escolheu um brinquedo maior, grande, né? Porque em volume parecia ser algo que valeria a pena. E investiu o dinheiro dele todo naquilo. E ele saiu totalmente encorajado da loja. Ele comprou, ele decidiu, ele viu os valores, ele deu dinheiro para a mulher do caixa. Ele saiu todo feliz. E depois ele contou para os avós, para os amigos, olha o que eu comprei com o meu dinheiro. Então, gente, isso funciona ao invés da criança fazer birra na loja de brinquedo e você falar, não, mamãe te dá no dia das crianças, ou você acabar comprando, estimulem seus filhos, ajudem eles a buscar dinheiro, tá? E recentemente aconteceu de novo. Ele queria muito cartas de Pokémon, que ele tá colecionando cartas de Pokémon. E aquele negócio é caro, né, gente? E eu falei assim pra ele, Pedro, a gente não vai conseguir comprar pra você. Toda vez que a gente sair, algumas cartas de Pokémon. Então, se você quer tanto, filho, consiga o seu dinheiro e compre. Aí ele falou, mãe, como? Aí eu falei pra ele, existem coisas que você pode fazer pra conseguir dinheiro. Falei, no que você é bom? E aí ele começou a falar algumas coisas, outras coisas ele não sabia, eu fui ajudando. Daí ele falou assim, mãe, eu poderia ajudar você em alguma coisa. Eu falei pra ele, ó, o carro da mamãe sempre tem sujeira atrás, porque você e o seu irmão derrubam as coisas, né? O que você acha? Ao invés de eu pagar alguém pra limpar ele por dentro, você podia me ajudar a limpar ele por dentro. Aí ele ficou pensativo e falou, como? Eu falei, ó, se toda semana você limpar o meu carro por dentro, pode ser de sexta, de segunda, do dia que você puder. Pega uma sacolinha, joga o lixo, joga no lixo. Eu posso, ao invés de pagar o moço que eu pago pra fazer isso, eu pago você. E eu te dou R$10 pra você limpar o meu carro por dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Dele, fechado. Daí ele, claro, né, gente, não lavou o carro, mas entende? Já é a responsabilidade. Quando ele tava pegando a sujeira do carro, ele já falou, nossa mãe, como a gente faz sujeira? Olha como a consciência da criança muda. Ele lotou uma sacola, porque, gente, não sei vocês, mas o meu carro vive uma zona, porque tem brinquedo, tem comida, tem água, tem papel de coisa, tem tudo ali no banco de trás, principalmente. E ele encheu uma sacola de sujeira ali de carro, né? E jogou aquilo no lixo. E ele falou, nossa, deu trabalho. E eu dei R$10 pra ele. Falei, dá trabalho, trabalhar, a gente precisa gastar energia, mas não é legal depois que você termina você ser remunerado por isso? Ele abriu um sorrisão. Consequência, ele ganhou R$10. Aí o pai dele chegou do trabalho, ele já foi no pai. Pai, deixa eu limpar seu carro por dentro, que tal você me pagar R$15? Daí o pai dele, não, eu te pago 10. Limpou o carro do pai, depois ele foi na avó, pediu pro avô pra limpar o carro por dentro, o avô deixou, ganhou mais R$10. Conclusão, ele foi limpando o carro da família, foi pedindo R$10 pra cada um, ele juntou o dinheiro que ele queria pra comprar o box. Uma caixa que vem, uma latinha que vem, né, foi juntando. Claro, foi passando um tempo, ele viu que demora, que não é simples assim, mas ele juntou novamente e ele chegou na loja todo encorajado de novo. Eu vou comprar com o meu dinheiro. E ele deu muito valor, muito mais valor para aquilo. Então, gente, é uma forma, tá? Eu tô dando exemplo do que aconteceu comigo, mas são meios que a gente pode usar para a criança aprender o valor do dinheiro, né? O valor pelo trabalho. E ela aprender a administrar as próprias contas, né? Claro, não criem expectativas muito grandes, né? Não remunerem de forma ruim. Tem gente que fala, não, você limpa meu carro, eu te dou R$1. Gente, o que a criança compra com R$1? Hoje em dia mal compra um pirulito, né? Então, valorizem isso, para a criança se sentir valorizada, né? Ajudem, que nem o Pedro ainda não ganha mesada, tá? A gente não paga ainda a mesada, nós estamos pensando em implementar a mesada para ele a partir do ano que vem, porque o Pedro não é uma criança que fica pedindo muito as coisas. Ele não fica o tempo todo, quero comprar, ele já entende isso. Mas ele começou numa fase de querer comprar as coisas agora, com 6 anos. Então, eu e meu marido estamos discutindo uma possibilidade de começar a aplicar uma mesada para ele, que ele pode ganhar um dinheirinho aí semanal,
né, para ele administrar. Vai ser porque ele está fazendo coisas? Não, vai ser porque a gente quer remunerar. Ele vai aprender a administrar esse dinheiro. Pode ser R$ 10 por semana, R$ 5 por semana. E se ele quiser comprar as coisas, ele vai ter que esperar as semanas passarem e juntar esse dinheiro para começar a comprar. Então a gente está conversando a respeito disso, tá? Mas é uma opção. Outra opção, não crie uma expectativa. A criança às vezes quer uma bicicleta e você dá para ela R$ 5 por semana. Quantos anos ela vai levar para comprar uma bicicleta, né? Quantos meses? Então, ajudem, tá? Então, a mamãe dá metade, você dá metade. Junta tantos reais que o resto eu dou. Porque a gente precisa fazer um estímulo. Lembrando que a criança não tem a mesma mentalidade que a gente. Então, se o tempo for longo demais, se ela tiver que esperar demais, se for difícil demais, logo no início, ela pode se auto-sabotar, tá? Porque deixa de ser prazeroso, deixa de ser estimulante. Então, colaborem, entendam que o raciocínio delas é diferente do nosso enquanto adulto, estimulem de um jeito diferente, façam perguntas, certo? Valorizem isso, que você pode ter certeza que eles vão se dar muito melhor, eles vão querer ser empreendedores, eles vão querer administrar o dinheiro, eles vão dar valor para o seu dinheiro, tá? Que é muito, muito, muito melhor do que a gente dar as coisas, do que a gente falar que não pode. Você tá criando uma mentalidade financeira a partir da infância bem diferente, tá certo? Pedro acho que até compartilhou na escola que ele comprou as coisas, porque vieram algumas professoras me falar, né, que teve isso. De tão feliz que ele ficou, ele quis contar. Então, gente, isso é válido para qualquer idade. Vocês podem aplicar. Adaptem aí para as idades de vocês, para a criatividade de vocês e, né, para a verdade aí, a realidade financeira de cada um de vocês. Mas funciona. Educação financeira a gente ensina desde pequeno. Não esperem seus filhos serem adolescentes, porque quando forem adolescentes, a mentalidade financeira já foi formada a partir do que eles ouviram na infância, repetidas vezes por vocês. Estimulem isso desde pequeno. Vocês terão filhos diferentes na adolescência, mais dispostos a ir atrás do que querem, querendo trabalhar, tá? O Pedro só tem 6 anos e ele pede todos os dias, quase, que ele quer ir trabalhar com o pai. Ele vê a satisfação do pai no trabalho, ele vê a minha satisfação no trabalho, ele quer isso também. Ele quer ganhar o dinheiro dele, né? Ele fala que quando ele fizer 10 anos ele vai embora pra França. Porque ele quer fazer intercâmbio com 10 anos, gente. Mas assim, não pode, né? Eu falo, filho, vamos ver, porque se for eu vou também. Sozinho você não vai, mamãe não vai deixar você ir sozinho. Eu não fico longe de você. Daí ele já dá risada. Então, assim, isso é uma vontade de empreender, é um desejo nato. Não cortem isso, tá? Não esmaguem isso com racionalização demais. Pensem como uma criança, estimulem ela, valorizem o pensamento dela, encorajam ela. E ensinem a partir daquilo que vocês vivem em casa. Cofrinhos é legal, dê um cofrinho, faça a criança decorar aquele cofrinho do jeito dela, faça ela aprender a contar o dinheiro. Isso você já pode ensinar matemática para o seu filho, subtração, adição, multiplicação. Deixe ele pagar as contas. Mostre para ele como é que funciona, o que significa um cartão de crédito, que eles acham que o cartão de crédito tem todo o dinheiro do mundo ali. Não é assim. Mostre a fatura, mostre os números, mostre o tanto de coisa que vem para pagar na fatura, certo? Para que eles possam ir tomando consciência e aprendendo isso de um jeito divertido, mas também racional, inteligente, consciente, tá certo? Minha filha de 2 aninhos também fala que quer ir trabalhar com a mamãe e com o papai. Isso, 2 aninhos, né, gente? Pode ser até um despertar aí, mas também pode ser a questão do vínculo, né? Quero estar com vocês. Mas estimulem, independente do que seja, você pode estimular positivamente isso, certo? Bom, espero que tenha sido bom. Acho que não tem perguntas. Aqui, ó, qual seria o valor ideal para começar com a mesada? Meu filho tem 6 anos. Gente, é aquilo que eu falei, não tem um valor ideal, vai depender da rotina de vocês, do quanto vocês gastam, o que vocês consomem, é a realidade financeira de cada um. Tem pai, tem mãe que tem uma realidade financeira que se a criança ganhar R$ 2 por semana, ela já consegue comprar as coisas que ela quer, ela já vai ficar feliz. Tem pais que já tem uma realidade financeira diferente, investe em coisas mais caras. Então, se a criança ganhar R$ 2 por semana, vai ser muito pouco porque ela quer comprar. Então, ela vai precisar de 10, de 20. Então, depende da realidade financeira. A questão é não dificultar e não facilitar tanto. Busquem o equilíbrio aí, certo? Para a criança conseguir, não a longo prazo, mas num curto prazo, principalmente se ela ainda tiver 6 anos. Quando é que eu posso aplicar a longo prazo? Então, meu filho quer comprar uma bicicleta e ele vai levar 3, 4 meses para comprar essa bicicleta.
A partir que ele cresça, que ele já tenha aí seus 10 anos, eu já consigo esticar esse tempo de espera para conquista maior, porque ele já tem um pouquinho mais de maturidade em relação à paciência. Claro, isso também se você ensinou, certo? Se a criança for menor, façam em curtos prazos, para que ela não demore tanto para ela conquistar, senão ela vai acabar desistindo por conta da imaturidade dela. Combinado? A Manu tem um cofrinho e adora passar o cartão quando vamos comprar algo. Sim, eles adoram apertar os botõezinhos, né? Mas é importante a gente conscientizar que cada vez que eles apertam, vem um dinheiro ali na fatura que depois eu tenho que pagar. Vão conscientizando, conversando. Um beijo grande. Ótima terça-feira para vocês. Deus sempre presente. Sem Deus a gente não é nada. Que Deus ilumine vocês, dê sabedoria para vocês, conduza vocês como mães, como pais, a buscar aí uma parentalidade muito mais consciente para os seus filhos. É isso. Fui.